Negocie grande expediente na tribuna. Só uma questão de ordem. Se alguma bancada solicitar declaração de líder, que eu faça imediato para nós organizarmos o tempo e eu solicitar a presença do Bertotto aqui. Senhor presidente, bom dia a todos aqueles que nos acompanham através da TV Câmara, das redes sociais. Primeiro, só comentar o que o vereador Scalco comentou aqui. Vereador Scalco, jamais levarei pelo lado pessoal as suas declarações. Respeito Vossa Excelência, sei que o senhor tem as suas convicções e aceito o seu corretivo, mesmo que ele tenha sido feito de forma mais enfática, né? Porque eu não quis falar do comércio em geral. Talvez eu tenha me expressado mal, mas aceito o seu, entre aspas, corretivo e respeito, sim, as suas convicções e jamais levarei qualquer discussão que seja política para o lado pessoal, tá bom? Na verdade, o que eu queria falar era sobre situação de rua, deu pura coincidência a situação dos moradores em situação de rua, na rua. Era essa a minha pauta de hoje. E coincidiu com algumas questões que eu ouvi nos últimos dias, inclusive de pessoas que estavam no plenário, como a Mãe Tere, como ela é chamada pelos moradores na rua, e pelo Flávio, marido dela, e outros tantos voluntários. E eu vou dizer aqui, vereador Scalco, que todos os dias eu falo só de um programa, porque são vários programas, não são só católicos, são evangélicos, são de pastorais, enfim, são de vários segmentos. Eu estou falando aqui de um programa só, que não recebe recursos federais, não recebe recursos estaduais e não recebe recursos municipais. Como foi dito aqui, esse comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento da política municipal para a população em situação de rua é um comitê muito importante mesmo. Acontece, vereador Fantinel, que quando a Mãe Tere vai até a mitra diocesana na frente do Carmo, por alguns, talvez tenha sido a minha expressão errada, por alguns, ela é aplaudida. Por alguns comerciantes, o pessoal aplaude ela quando ela chega às 6h30, mas não aplaude ela porque ela está fazendo o bem. Não aplaude ela porque ela está colocando moradores em situação de rua dentro da mitra diocesana, que não é a melhor condição. Aplaudem ela para dizer para ela o seguinte: é tu, né, que tira 30% do nosso comércio, é tu, né, que tira as nossas vendas, é tu, né, que suja as nossas calçadas, e são vários do entorno onde fica a mitra que fazem assim para ela. Ela não responde, ela só faz o bem, ela e o marido. Conhece todos os moradores de situação na rua pelo nome, conversa com todos eles. São 53 vagas ali. Nem sempre essas vagas são preenchidas. Aquilo que sobra, vereador Fiuza, eu não sei qual a igreja, mas assim, é distribuído, é feito um trabalho conjunto com pastores. E desde 2017, vereador Scalco, esse programa, ele migrou do Murialdo para o Sagrada Família, para Lourdes, voltou para a Sagrada Família, voltou para Lourdes, voltou para a Sagrada Família. Por quê? Até a minha própria igreja católica, com muitos que distribuem um Jesus Cristo nas missas, abobinam os pobres, abobinam os moradores da rua. E isso me dói muito o coração, de ver que gente da minha igreja, gente que distribui o próprio Cristo nas missas, gente que participa de pastorais e faz o bem. Uma parte, vereador. Eles acabam tirando os moradores da rua. Eles acabam tendo uma certa ojeriza, para não dizer ódio. E eu faço uma meia-culpa disso também nas reuniões que eu participo. Eu sou catequista há mais de 30 anos
E eu acho isso um absurdo que a minha própria igreja, em alguns casos, não vou generalizar, faça isso, tem esse tipo de procedimento, porque também a igreja tem os seus comerciantes, são empresários, são pessoas bem-sucedidas. Eu também sou uma pessoa que gera renda. Eu tomo café todas as manhãs, num boteco ali em São Peregrino. Gasto ali meus R$12 com minha rosquinha de polvilho e a minha taça de café com leite. Gero renda, porque pago. E não peço nota fiscal, às vezes. Porque estou na nota fiscal gaúcha, coloco o CPF em todas as minhas compras, não sonego impostos, e esse dinheiro que vai para a nota fiscal gaúcha vai para entidades assistenciais fazerem o bem. Então, Scalco, quando eu falei isso, foi um pouco de indignação, foi um pouco de exagero da minha parte, mas com todo o respeito ao comércio, e todo o respeito aos comerciantes, mas alguns, infelizmente, fazem assim. Restaurante popular, que foi colocado em Lourdes, na região do bairro de Lourdes, próximo da igreja onde eu cresci, nasci, me criei, catequizei, onde tudo aconteceu na minha vida, foi retirado dali para o movimento de lojistas, porque eles não queriam uma sujeirinha na frente da loja deles. Agora está na UAB, o restaurante popular, mas vai ter que sair dali. E estão procurando um lugar em São Peregrino, onde nós vamos encontrar um lugar em São Peregrino para um restaurante popular. Então, onde os moradores em situação na rua são atendidos, há uma rejeição. Há uma rejeição. Então, é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer quando a gente trata de moradores em situação na rua. E, vereador Cadori, é sério. Nós falamos aqui do Comitê Municipal Interestadual e eu confio plenamente na vereadora Rose Frigieri, que está à frente desse comitê. E nós vimos aqui várias entidades lojistas, várias intenções, vários itens, mas nós estamos sem o consultório na rua há 6 meses. E isso é muito perigoso. Nós já conversamos com o prefeito, já conversamos com a secretária de saúde, o vereador Lucas Gil tem sido uma pessoa que vai atrás, que busca. Não é uma situação fácil, mas tem emenda popular para isso, uma emenda do deputado Bibo Nunes. Eu não sei onde está essa emenda. O consultório na rua tem funcionado com uma van que já deu perda total 4 vezes. Já foi falado para o prefeito tentou agilizar, pelo menos para corrigir, para melhorar essa van, melhorar freio de mão, melhorar outras questões da van. Eu sei que o suporte da saúde está num nível muito elevado, mas eu temo, vereador Cadori, que daqui a pouco aconteça um acidente, porque essa van tem problemas com o motor, e servidores e usuários aconteçam algum problema com eles. Hoje eu tenho reunião eu faço parte da saúde ali local, da região do território do Cinquentenário, bairro Tijuca e também Rio Branco, e eu já não sei mais o que falar, sinceramente. Como conselheiro local, eu conseguia mais coisas do que como vereador. Então, era melhor ser conselheiro local. Mas eu sei do esforço da prefeitura para tentar fazer com que esse consultório na rua funcione o quanto antes. Nós citamos aqui também o consultório odontológico. Eu sei que o vereador Cadori está empenhadíssimo nisso. A gente conversa diariamente. Nós não podemos ter um consultório odontológico. Eu não sei se isso se verifica na verdade, porque a gente recebe muitas informações, mas um consultório odontológico há 2 anos parado. Quando a gente aprovou e elogiou o senhor, Vossa Excelência, por ter criado uma lei da Semana da Saúde Bucal. Uma parte, vereador. Então, nesse sentido, eu quero trazer essas questões dos moradores na rua, em situação na rua,
de forma muito tranquila, de forma muito serena, uma declaração de líder, por gentileza, vereadora Camires. Uma declaração de líder ao PSB. Segue a declaração De uma forma muito tranquila, muito serena, para que a gente possa tentar minimizar. Resolver, nós não vamos resolver. Eu não sou especialista em assistência social, mas sei que as pessoas da assistência social estão tentando fazer o melhor. Sua parte primeiro, vereadora Rosa Frigerio. Obrigada, vereador. Obrigada pela parte e por trazer esse tema, que é um tema tão importante, né, para nós. Inclusive, essa hospedaria solidária, quero convidar os vereadores, a Comissão de Direitos Humanos vai fazer uma visita lá, vai servir sopa, não nessa semana agora, na outra semana do dia 21. Quem quiser conhecer, ver como funciona, será bem-vindo também. Mas eu queria dizer, né, que eu concordo com essa questão do um certo descaso, eu já falei aqui outro dia, com essa população, porque isso que a TERE faz e que a pastoral faz é importante, mas é uma assistência. Nós precisamos de políticas públicas que resolvam, ou que pelo menos ajudem, né? E também, para não tomar muito tempo, essa questão do restaurante é indigno como está sendo feito, porque, como foi falado aqui, não é só um alimento. Eles não estão tendo, eles estão sendo servidos ali na UAB, ali naquele complexo, uma marmita, eles sentam ou no cordão ou comem de pé, porque não tem um lugar para que eles possam sentar para comer, que é o mínimo de dignidade. Eu estava eu vou depois apresentar em algum momento aqui, os restaurantes populares em Curitiba, por exemplo, o vereador Felipe acabou de trazer a experiência de São Paulo, os restaurantes populares de lá são por regiões, e não é uma cidade socialista, nem, né? São por regiões, acontece para toda a população, qualquer um pode ter acesso àquilo, não tem esse preconceito que existe aqui. Então, eu acho que essa discussão é muito importante que nós continuamos e façamos ela cotidianamente. Obrigada. Vereador Cadore, sua parte. Desculpa. Vereador Meneguzzi, uma coisa tão simples, né? Que seria a estrutura para o consultório na rua, odontológico, e a gente tem lutado. O senhor tem sido um parceiro forte nesse sentido, e nós continuaremos buscando uma solução para isso. Já conversamos diretamente com o prefeito, conversamos várias vezes com a secretária, e essa solução tem que acontecer. É impossível um investimento que não é tão grande, como já disse, e não se tornar realidade, não ficar 6 meses sem ação e sem atendimento. Então, somos parceiros e vamos continuar nessa luta. Vereador Rafael. Vereador Alberto, eu entendi a sua manifestação inicial, na manifestação, mas primeiro eu quero recapitular que quando o prefeito Alceu, seus últimos atos na prefeitura, ele criou mais um espaço para pessoas em situação de rua, ali bem na frente do Incitatus. Por quê? Porque era um local estratégico que a pessoa teria o restaurante comunitário, acesso à saúde, teria acesso à rodoviária, né, ao cine, enfim, toda uma questão estratégica. Foram fechados, na gestão Cassada, 2 dos 4 serviços de acolhimento em Caxias. Foram fechados os restaurantes populares nos bairros, que eles eram descentralizados, no Canyon, no Reolon, no aeroporto, em várias regiões, Tijuca, foram fechados. Muito nós conseguimos, eu e o vereador Renato na época, o vereador Renato Oliveira, e lutamos e garantimos que as próprias comunidades conseguiram manter o serviço. Mas eu quero falar, vereador, sabe, hoje está um dia frio, né? Estou de manta, todo mundo está de jaqueta. Eu vou chegar na minha casa, eu vou ter uma sopa, um prato limpo, eu vou ter um banheiro, um chuveiro quente, eu vou ter um lençol limpo, um cobertor. Se eu ficar com frio, eu vou botar outro cobertor. Sabe, eu saio aqui da Câmara e aqui no Banrisul, próxima Câmara, um cidadão fica ali encolhido com um vidro para minimizar o frio. E a gente não dói, sabe? Eu fico até pensando quem não se dói com uma cena como essa.
E aí, vereador, o meu tio ele é vice-presidente da associação que eles estão criando com a Teri Mandelli. Ele participa desde, o Giasson participa desde o início. E esse projeto, a Hospedagem Solidária, eles são tipo nômades, né? Porque o de Lourdes, ali depois foi ali no Murialdo, agora estão aqui no Bispo, Sagrada Família, e estão aqui no Bispado. E quero parabenizar o Bispo, vereador, já vou concluir. Mas eu vi muitas críticas, li em redes sociais, vi manifestações, né, de pais, inclusive das escolas no entorno, dizendo, mas que isso, meus filhos vão ver uma coisa dessa, esses moradores de rua, esse pessoal aí no entorno. Olha, vereador, se a minha filha tivesse a oportunidade de estudar numa escola como essa, católica também, eu teria mostrado para ela, olha, filha, essa situação. Okay. Para ela saber que existem pessoas, que não existe só o shopping center e o centro da cidade de Caxias do Sul, que existem pessoas em extrema vulnerabilidade social. Obrigado, vereador. Importante, vereador Rafael, esses moradores em situação de rua lá da Mitra Diocesana, eles saem às 6h30, justamente para evitar problemas com os estudantes da escola que está na frente. E eles limpam toda a calçada, eles não deixam nada sujo. Vereador Scalco, seu à parte. Obrigado. Fantinel, depois. Pode ser? De forma rápida. Por favor. Eu entendo a sua posição, Meneguzzi, e acho que tem que ter políticas sociais, sim, para a gente ajudar essa população de rua. E acho que a FAS tem que atuar com mais força nessa batalha, né, de a gente conseguir retornar essas pessoas ao trabalho, ao emprego, ou dar tratamento, caso sejam dependentes químicos. Eu estou num grupo que é do comércio, junto com a Brigada, em Caxias do Sul, e até quando o senhor fala de alguns comerciantes de forma bem direta, eu entendo eles por quê. O exemplo do Banco do Brasil aqui no centro. Tá? Normalmente, quando começa a chover, junta grupos na escadaria do Banco do Brasil. E muitas vezes senhoras ficam com medo de acessar o banco para sacar dinheiro, para poder fazer o serviço que precisam fazer, senhoras aposentadas. E elas comunicam no grupo, né? E até semana passada, que é recorrente, entre eles brigam e ameaçam. E quando saem essas senhoras que estão pegando a sua aposentadoria, eles chegam pedindo dinheiro, intimidando. Então, a gente tem que achar uma forma de conciliar onde eles podem ficar ou não podem ficar, porque também uma senhora aposentada, de 80 anos de idade, quando vê o pessoal brigando, se ameaçando e chegando nela, ela também é vulnerável, né? Então, nós temos que avaliar a forma correta de ajudar esse pessoal, mas, ao mesmo tempo, orientar eles que eles não podem ter a conduta que eles estão tendo. Obrigado. Vereadora Estela, depois vereador Fantinel. Muito obrigado, vereador Meneguzzi. Tem uma frase, parafraseando, que eu trago para mim, que é que a gente não pode nunca passar por uma pessoa em situação de rua e não se comover com aquela situação, normalizar aquela situação. E eu acho que, enquanto sociedade, a gente tem que levar isso para as nossas vidas, que a gente não pode achar que aquilo é uma situação normal. E, infelizmente, muitas pessoas passam e veem aquelas pessoas como pessoas invisíveis na nossa sociedade. E a gente vê, dito pela fala, inclusive, agora na Tribuna Livre, que a população em situação de rua aumentou durante a pandemia de cerca de 200 atendimentos ao mês para 500 atendimentos ao mês, e o orçamento na assistência social diminuiu, e com isso o discurso higienista aumentou. Então, a gente tem muitos problemas, o atendimento, os serviços diminuíram, porque o orçamento diminuiu também. Então, ao tempo que aumentou o índice de pessoas que precisam desse atendimento, que a vulnerabilidade social aumentou no nosso município, os serviços diminuíram e o discurso higienista aumentou. Então, a gente precisa rever, precisa falar sobre esse assunto e precisa falar com muita responsabilidade. Porque
Porque quando a gente fala dessa situação dessas pessoas, a gente não está falando de pessoas que estão com o seu estado psicológico normal. Então, se a gente briga, se a gente tem discussões aqui dentro da Câmara, essas pessoas também terão. Elas estão em situações muito mais frágeis e a gente precisa ter essa certeza, precisa ter essa sensibilidade. Muito obrigado. Vereador Fantinel. Agradeço. Bom, desculpa, então, vereador Fantinel. Agradeço todos os apartes. Quero dizer também que existe uma arquitetura hostil em Caxias do Sul. Só para ter uma ideia, o Banco Itaú, ele arrecadou 17 bilhões no primeiro trimestre e está cercando todas as suas agências para que moradores de rua não fiquem embaixo de marquises. A Caixa Federal arrecadou 1,9 bilhão de reais no primeiro trimestre e está cercando todas as suas agências para que moradores em situação de rua não fiquem embaixo. Bom, é um direito deles. E algumas igrejas, inclusive católicas, estão cercando as suas igrejas para que os moradores não fiquem por perto. Isso me toca. E é por isso que eu trouxe esse assunto aqui, era uma coincidência e para que a gente possa refletir. E agradeço as partes de todos aí que contribuíram para que esse assunto seja levado mais adiante, a gente possa discutir com maior profundidade. Obrigado. Declaração de lei da